Olá, meus queridos. Só queria falar uma coisa que está aqui no meu coração. Tenho 53 anos. Até meus 50 anos de idade, eu falava que criei em Cristo, fui a algumas igrejas. Na verdade, era só de ouvir falar. E dos meus 50 para 51 anos, conheci realmente que é conhecer Cristo. E nesses 3 anos de Evangelho, eu tenho estudado, eu tenho feito esses 3 anos como se fosse uma faculdade, sabe? Me aplicando, ora errando aqui, ora errando ali, porque ninguém é perfeito. Mas dá para sentir que existe algo dentro da gente que guia a gente. Não é porque a gente está lendo a palavra, a gente está seguindo os mandamentos, como se isso fosse mérito nosso, sabe? Existe algo realmente que nos faz, como eu posso explicar? A crer em tudo aquilo é algo assim, é inexplicável, gente, é inexplicável. E muitos acham que a gente crê porque a gente quer, pelo nosso livre-arbítrio, né? Como se alguém chegasse pra gente e falasse: você tem que crer em Papai Noel, aí você vai ser obrigado a crer em Papai Noel. Então não tem como, isso não vem da gente, sabe? E até meus 50 anos eu passei vendo um monte de gente indo à Igreja Universal, indo a outras denominações, né? Eu falava: que gente beata, né? Que gente chata, né? E hoje, eu não vou dizer para vocês que eu afirmo que eles são chatos, que eles são beatos, não. Que a gente não pode generalizar nada nessa vida. Mas hoje, quando realmente eu me sinto convertido a Cristo, eu vejo que essas mesmas pessoas, elas não fazem como no livro de Tiago diz: mostre tua fé, pois sem obras, isso não é fé. O que são obras? É você realmente crer que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Anos atrás eu pensava assim: gente, ninguém consegue levar a Bíblia toda ao pé da letra. Realmente, ninguém consegue, nenhum ser humano. Como a palavra diz, a nossa justiça é trapo de imundície, né? Quem nos justifica é o Espírito Santo. Então, hoje eu entendo isso. Não é que nós sejamos, depois que Cristo chega a gente nós somos perfeitos. Não somos perfeitos, somos pecadores. Mas existe a diferença entre escravo do pecado e pecador. Porque pecador todos nós somos, gente. A gente vai irar-se, pode cometer erros, sim, erros graves, mas a gente se arrepende. A gente não vive naquela constância, naquele mesmo pecado. Quando Cristo chegou para aquela mulher adúltera, falou: quem tem pecado que atire a primeira pedra. Contra aquele homem também que era aleijado, ele falou: pega a tua maca, levante-se e não volte a pecar mais, para que algo pior não aconteça a ti. Então isso a gente só vai aprendendo, estudando, o Espírito Santo que faz com que a gente estude, o Espírito Santo que faz com que a gente compreenda. E o que eu vou falar aqui agora, vocês podem pensar que que cara tá achando que ele é o bambambam, que ele é o salvo. Não é isso não, eu não falo nem por mim não, eu falo por das coisas que eu vejo, né? Como está repleto de joio. Como Jesus Cristo falou: não arranque o joio não, deixa misturado ao trigo, porque no final eu vou separar o joio para ser queimado e o trigo para ser salvo, né? E tá assim, gente. Ultimamente eu tenho sofrido alguns ataques, né? Para provar minha fé. Tempo atrás
eu estava assistindo televisão e eu não tinha nem lido Tiago, nada disso não, tá? Na época eu estava lendo até o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E apareceu para mim assim, eu assistindo televisão, jejua. Eu tenho um dia de jejuar, mas aquele dia não era um dia de jejuar, né? Jejua. Fica aqui na minha cabeça. A gente sabe quando é o nosso pensamento, quando não é. E isso a gente só vai perceber depois de alguns anos de evangelho, estudando, se aplicando. É o Espírito Santo que nos convence. E eu senti, pensei assim, o que custa mais um dia de jejum, né? Aí eu jejuei. Quando eu fui dormir, como se fosse algo martelando na minha cabeça o tempo todo. A fé sem obra é morta. Mas tinha mais outras coisas, né? Como diz em Tiago, né? Eu não vou chutar aqui agora que eu não me lembro. A fé sem obra é morta, a fé sem obra é morta, a fé sem obra é morta. E eu fiquei sem saber, sem entender aquilo. Foi, gente, que a fé sem obra é morta. A gente entende que o Tiago diz que não adianta você falar que tem fé, que até Satanás tem fé, até Satanás crê em Cristo Jesus, né? E a obra, o que é? A obra é você demonstrar através dos seus modos, do seu comportamento. Você tem vida de oração, que você busca a Deus, que você jejua, que você... Não é que você seja perfeito, mas que você realmente tem uma busca, né? Pecador, não, você tem uma busca, né? Claro que existem também as outras obras que são de... Se uma pessoa lhe pedir pão, você deve orar por ela, mas tendo condições de ajudá-la, que dê o pão, né? E por aí vai. E eu não entendi aquilo martelando na minha cabeça. E hoje, eu suponho que isso foi uma preparação para mim. Que vão vir tribulações, vão vir, porque Deus não trabalha com pecado, é diferente. Provações e pecado, a tentação e a provação é diferente. Deus realmente nos prova, nos coloca, tanto é que na palavra ele diz, eu mesmo causo a ferida para depois vir curá-la. Mas não quer dizer que ele vai fazer você pecar. A gente peca porque a gente erra, porque a gente está... É nossas concupiscências, né? Que se fala, né? Não sei se a palavra é certa. Né? Tanto é que quando Deus diz que ele coloca na gente tanto o querer e o efetuar, e mesmo assim ele nos dá o galardão, porque se é ele que coloca, porque a gente não merecia galardão nenhum, você que faz a gente fazer as coisas, né? Mas não, ele nos dá o galardão pelas coisas que ele nos faz fazer. Mas também ele é tão justo que as coisas que ele faz com que aconteça na nossa vida, né, a gente é responsável pelos nossos atos, né? Então Deus é fantástico, né? Então, meus queridos, o que eu quero dizer, e ultimamente eu tenho, pelo Evangelho, as pessoas que muito antes, que tem anos de igrejas, né? Seja ela qual for, universal, presbiteriana, ela tem anos de igreja, isso não tem nada a ver com Cristo, né? Mandaram ultimamente para mim um pastor que eu nem conhecia, me induzindo existe a lei dos homens e a lei de Deus. Pô, que novidade que ele me contou, né? Ele não falou que eu sou inteligente, que existe a lei dos homens e a lei de Deus, como se isso fosse uma novidade, né? Para que eu desse o divórcio à minha esposa, né? E eu falei umas coisas para ele lá com respeito, claro, né? Mas eu fui direto, falei. Aí, em outros dias, veio o parente da minha esposa, né, dizendo que quer conversar comigo, não sei o quê, tudo por causa de divórcio. Gente, o que eu quero dizer com isso? Não estou querendo acusar ninguém aqui não, tá? Eu não estou querendo me deixar como santo, porque eu me responsabilizo por tudo que aconteceu na minha vida. Por tudo que aconteceu na minha vida. Eu que errei, eu que faltei como marido, como pai, provedor, sacerdote do lar, eu não culpo ninguém, né? Mas eu não vou ficar me enganando. Já estou perdoado porque eu me arrependi. Cristo fez com que eu entendesse os meus erros e eu me arrependi realmente dos meus erros, né? Então, eu vejo essas pessoas, tá, que dizem, né, seguir a Cristo tanto tempo e ficam enfatizando, dando razão para que a pessoa se divorcie, sabe?
A minha esposa, no caso, eu até entendo, porque para ela tá fazendo certo, quer viver a vida dela, no entendimento dela, tá querendo dizer, eu vou divorciar do meu marido, porque já não o amo mais, que agora eu quero viver minha vida, mas para viver minha vida certinha, eu tenho que me divorciar dele. Eu entendo isso. Mas o que me deixa mais abismado são esses falsos cristãos, né? Deus me perdoe, que de repente isso é Deus quem julga, né? Mas demonstra através das obras, né? Dizem, creem em Cristo e chega nas horas das obras, mostra suas obras, né? Que através das obras mostrarei sua fé, como Abraão fez, levou seu filho Isaque. Isso foi a comprovação da fé dele. A obra dele foi levar o seu filho Isaque. Mas Abraão cria em Deus. Então, meus filhos, meus queridos, eu fico abismado como é que o mundo está. E para finalizar, quero deixar para vocês uma leitura que está em Mateus capítulo 10, do versículo 32 ao 36, que diz assim, vou colocar o óculos porque já não, minha visão já não é mais a mesma, né? Vamos lá. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Muitos confundem espada e dizem, olha, Jesus está falando que a gente tem que guerrear em nome do Evangelho. Não tem nada a ver, espada é divisão, né? Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Bom, isso explica esse meu breve testemunho diante do que tem acontecido comigo. Esposa com o coração endurecido, pessoas que seguem doutrinas há anos, passam 10, 15, 20, 30 anos com a Bíblia debaixo do braço, mas a impressão que dá é que só lê versículos e segue pastores, né? Essa é a espada, essa é a divisão. Eu estou do lado do Senhor dos Exércitos. Eu não estou do lado do homem, não. Eu não estou do lado de pastores. Eu não estou do lado de nenhuma vaidade. Poderia abrir mão da minha vaidade e me relacionar com uma outra pessoa? Sim. Mas ali eu estaria negando a Cristo. Por amor de Cristo, por a gente não querer fazer mais as coisas do mundo, as pessoas começam a achar que nós estamos querendo forçar alguém a viver ao nosso lado por egoísmo. Eu amo tanto a Cristo, que por Ele eu deixo as pessoas pensarem o que quiser de mim. Que por Cristo eu deixo as pessoas pensarem o que quiser de mim, desde que eu siga os seus mandamentos, desde que eu abro mão da minha vaidade, do meu orgulho, por amor a Ele. Fico com Deus. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir.